Oi, tudo bom? Sou Ana Catarina, professora de Análise Linguística e Literatura, e nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que a análise linguística caminha de mãos dadas com a literatura. Afinal de contas, literatura é algo que é feito com a palavra, é algo que é feito com o verbo, né? O verbo no sentido de palavra. Então, temos aqui um poema bem curtinho de uma pessoa de quem com certeza vocês já ouviram falar, que é o Manuel Bandeira. Nós já conversamos muito sobre Manuel Bandeira em sala de aula. Inclusive, o Manuel Bandeira, se vocês se recordam, ele é exatamente o autor daquele poema Os Sapos, que foi um poema super importante na Semana de Arte Moderna, porque foi um divisor de águas entre o que era o fazer poético parnasiano e o que é o fazer poético moderno. Tanto que o modernista, ele assume uma postura anti-parnasiana, né? Então, vamos lá. O nosso Manuel Bandeira vai escrever este poema aqui, cujo título é Poema do Beco. E aí, por que Poema do Beco? E aí vamos lê-lo, assim, no todo, e depois vamos parte a parte. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Isso é, inclusive, um poema de natureza muito moderno, completamente diferente do que a gente estava habituado a ver no parnasianismo, aquela metrificação super certinha, aquela rima toda arrumadinha no lugar, aquele vocabulário extremamente rebuscado. Não, o modernista veio dizer: a literatura é para todos, a literatura é democrática, a literatura é do prosaico, é do cotidiano, é do que a gente vê através da janela. E provavelmente era o que esse eu lírico, que vai se confundir com o próprio Manuel Bandeira, que também morou muito tempo no Rio de Janeiro. E provavelmente o que esse eu lírico via, o que o Manuel Bandeira via quando ele abria a janela, era exatamente isso daqui, tá? Então, uma paisagem, quando a gente fala em paisagem, é amplo, então ele tinha uma visão ampla, provavelmente de baixo para cima, porque ele vai citar a Glória como uma referência à Igreja da Glória, que fica no alto de uma montanha, no Rio de Janeiro, no bairro da Glória, ali para a gente se situar mais ou menos ali onde a gente sabe que fica o aterro do Flamengo. É mais ou menos ali. E aí, a Bahia, uma referência à Baía de Guanabara, a linha do horizonte. Então veja que a visão do eu lírico, ela vem em flashes. E ela inicia por meio de uma pergunta e essa pergunta recebe uma resposta. Como é que eu sei que é uma resposta? Porque eu tenho um travessão aqui que é exatamente o indicativo do discurso direto. Não só de uma resposta, mas como se fosse esse próprio eu lírico falando para a gente. Numa tentativa de interação com esse leitor, que também é uma marca moderna, né? O poeta, ele se comunica com o leitor. O leitor não está lá distante, não é alguém distante, é alguém que não participa, muito pelo contrário, ele é convidado a participar. Então, inicia com uma pergunta. Ok, vamos assim trabalhar um pouquinho aspectos da língua. Nós temos aqui um que, temos aqui outro que. Se a gente for para aquelas funções morfológicas, isso aqui é uma pergunta. Logo, esse que vai ser um pronome interrogativo. Se a gente vem para cá, esse o é um pronome. Aquele que antecede um pronome ou um substantivo é um pronome relativo. Então, temos aqui dois pronomes. Formas verbais: importa e vejo, né? Temos também é. Essas formas verbais estão no presente. Por que no presente? Porque o presente é a atualização da cena. Ele abre a janela e enxerga essa cena. Então, nada melhor do que o tempo presente para fazer isso. Aí temos uma sequência que vem com nomes. Olha aqui os artigos. A, e o, porque isso aqui é a preposição de mais o artigo ou. Importante, todos os artigos são definidos.
Porque a paisagem, ela é definida. Essa paisagem não é uma paisagem qualquer. É uma paisagem que aparece constantemente à janela desse eu lírico. Então não é uma paisagem, não é uma glória qualquer. É aquele espaço específico, é aquela paisagem específica, é a glória específica, é a Bahia específica e é a linha do horizonte. Outra coisa que a gente pode perceber aqui nessa pergunta é que ela vem de um plano mais amplo, de um plano mais aberto, para um plano mais fechado. Ela vem da paisagem para o beco. Então ela vai afunilando, ela vem do maior para o menor. Mas o maior para o menor não significa em grau de importância, mas como o eu está visualizando a cena, né? Vejamos, temos 2 versos. Desde o início da nossa conversa, estamos nesses 2 versos. Nunca confie num poema pequeno. Um poema pequeno, por que ele é perigoso? Ele é perigoso porque a mensagem dele vai estar 90% implícita e 10% explícita. Então, por que é importante a língua dentro da literatura? Porque, principalmente nesses casos, é a língua, é o nosso conhecimento gramatical que vai fazer com que a gente estabeleça as relações, encontre pistas e dê um mergulho no aspecto poético. A língua vai fazer essa mediação, essa inter-relação. Então ela deixa marcas, o eu vai deixar marcas e cabe a gente, leitor, ir em busca dessas marcas para estabelecer as conexões. Então vamos lá. Paisagem, glória, Bahia, linha do horizonte. Paisagem, glória, olha para o alto. Aqui provavelmente está plano, aqui para o alto. Aqui, plano para frente, plano para frente. Então há uma gradação, como se eu estivesse com a câmera na mão, tentando exatamente escolher os pontos dessa paisagem, né? Como eu visualizo essa paisagem? E aí vem a resposta, né? De que importa tudo isso? O que eu vejo, o meu olhar está fixo no beco. E o que é que se encontra nesse beco? Normalmente o beco é um lugar muito relacionado à degradação, muito relacionado a quem não tem para onde ir, que está em situação de rua. Então, quantas vezes, né, na nossa vida, e aí a gente já encerrando, já vai entrando aí no plano mesmo poético, num plano bem mais aberto, que extrapola os limites da língua, quantas vezes a gente tem lindas paisagens à nossa frente, mas a nossa dor, a nossa angústia, a nossa preocupação está no beco. Ou quantas vezes a gente deixa de olhar para aquilo que de fato importa? O beco. O beco é tão importante que o título do poema é Poema do Beco. Então, pessoal, essa era a orientação que nós tínhamos para hoje. Continuem acompanhando o nosso projeto e até a próxima.